Estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Rio Fagundes, 30 de maio de 2020. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Vejam só. Olha só que interessante aqui. Deputados entraram com ações no MP, no Ministério Público, contra Alexandre de Moraes. Se nós tivermos um Ministério Público decente, alguma coisa sai. Se não tivermos, infelizmente. Mas vamos à matéria que é melhor. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperte as notificações. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria. Curte nosso canal, gosta do nosso trabalho? Seja um apoiador, seja um colaborador, nos ajude quem puder, né? Se inscrevendo aí também, comentando, compartilhando. Vamos lá? Olha só essa daqui, gente. Urgente, deputados ingressam no MPF com representação contra Moraes por abuso de autoridade. Tem um vídeo, eu vou passar para vocês já esse vídeo aqui. O ministro Alexandre de Moraes terá que responder a uma representação proposta nesta sexta-feira, 29, junto ao Ministério Público Federal, pelos deputados Biexis, Alines, Carlos Jorge, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Felipe Barros e Júnior Amaral, por abuso de autoridade. A prática ilícita cometida pelo magistrado do STF parece bem clara. Aliás, conforme numerou a deputada Biexis, são inúmeros os abusos cometidos. Continuando aqui. Cadê aqui? Aqui. Veja só, a representação demonstra ainda que o inquérito 4.781, o malfadado inquérito das fake news, é totalmente ilegal e fere a sistemática processual penal. Deixa eu ler de novo aqui. Totalmente ilegal e fere a sistemática processual penal de investigação e a Constituição Federal. A deputada Biexis, logo após dar entrada no documento na sede da Procuradoria-Geral da República, fez uma explanação sobre a medida impetrada, que Moraes terá que respondê-la. Possivelmente será punido, caso a justiça prevaleça. Presta atenção na ênfase, caso a justiça prevaleça. Como nós temos aí um judiciário muito bem aparelhado durante 16 anos, é meio complicado. Vamos ao vídeo. Deixa eu colocar o vídeo para vocês aqui. Vamos lá, vocês querem ver e eu quero mostrar aqui para vocês, bonitinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Justamente. Gente, botão gráfico. Frente à Procuradoria-Geral da República, como vocês podem ver, estou aqui com os advogados, o Bernardo, a Cláudia, Castro. Nós estamos dando entrada numa representação, olha. E aqui esses deputado Alinho, Cleutos, o deputado Carlos Jordi, a deputada Carla Zambelli, o deputado Eduardo Bolsonaro, o deputado Felipe Barros e o deputado Júnior Amaral. Estamos dando entrada numa representação contra o ministro Alexandre de Moraes por abuso de autoridade. Então, aqui a gente explica direitinho, né, por que esse inquérito é totalmente ilegal, ele fere completamente o inquérito 4781, ele fere, né, a sistemática processual penal de investigação, né, o sistema persecutório adotado pela Constituição Federal, que exige que seja o Ministério Público único, né, com exclusividade, com titularidade para abrir inquéritos, né, e mover ações penais. Então só o Ministério Público pode fazer isso. Além disso, nós temos aqui um caso absurdo, completamente absurdo, em que o inquérito não tem fatos determinados, ele começa sem ter pessoas determinadas, fatos determinados, um inquérito aberto, que eles vão incluindo, recheando com os fatos que eles entendam que sejam criminosos da cabeça deles mesmos, né? E, além disso, se confunde a pessoa de quem investiga a pessoa da vítima, porque ele, segundo a portaria do ministro Toffoli, que instaurou esse inquérito e escolheu, já designou o relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, sem sorteio, quer dizer, espere o juízo natural também,
ainda seria a vítima, né? Os próprios ministros seriam as vítimas hipotéticas e eles mesmos são julgadores. Então você está confundindo quem investiga, quem é vítima e quem é o julgador. Dá para ver que isso não pode prestar, né? Em nenhuma democracia do mundo isso é admissível. E aí tem um detalhe, nós aprovamos no Congresso a lei de abuso de autoridade. Então lembrava, essa lei foi bastante cheia de polêmica, né? Só vale contra o Bolsonaro. Ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso, ou que indique a realização de diligências futuras cujo sigilo seja imprescindível, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. A gente está assistindo aqui uma coisa assim tão absurda, conversando com advogados, né, de pessoas que tiveram suas casas invadidas, seus bens tomados. Chega lá, o delegado chega, gente, com um mandado dizendo o seguinte: apreender eletrônicos de acordo com os fatos aqui descritos. Aí o advogado agora não tem fato nem descrito, não sabe do que se trata. Os advogados estão tentando, já pediram várias vezes por escrito, oficialmente, solicitaram acesso aos autos do inquérito, negado, completamente negado, por telefone, pede para ver, não é. E outra coisa, a gente só sabe agora quem são os tais, né, investigados, dentre eles eu, porque foi vazado para a imprensa. Quer dizer, a gente não teve acesso, eu até agora não fui notificada. Eu ontem acordei com notícias, né, na CNN, dizendo que a Polícia Federal estava batendo na minha porta, que não era verdade. Isso foi, aliás, hoje é sexta-feira, acho que foi na quarta, né, que saiu, foi na quarta, a tal ação, tal, da polícia, na casa do Alan dos Santos, na casa do Rei Bianchi, na casa do Otávio Facuri. Estou sabendo que a polícia bateu às 6 horas da manhã, na casa de ex-mulher, na casa de mãe. É absurdo demais. E a gente só ficou sabendo porque o jornal vazou. Quer dizer, alguém vazou para o jornal. Então, esse inquérito é sigiloso. E nós que somos os investigados não temos acesso, nem os nossos advogados têm acesso, crime de abuso de autoridade, a imprensa tem acesso. A imprensa já sabe de tudo que acontece antes. Então, vazamento também é ilegal, tá? Então, gente, esse inquérito, ele é cercado por ilegalidades. É preciso dar um basta nisso. Só que a gente está naquela situação, né? É o Supremo que faz todas as ilegalidades, são ministros do Supremo que estão fazendo, e é o próprio Supremo que vai julgar. Então, a sociedade está incrédula assistindo a tudo isso. Mas ainda tem, viu, Cláudia, Bernardo? Ainda tem gente que aplaude. Isso aqui é o mais triste. A gente vê pessoas que aplaudam a esse tipo de ilegalidade, assim, ao extremo. Ver que brasileiros estão sendo tratados como bandidos, pessoas que não cometeram nenhum crime, e o pior, né? Até bandido tem essas garantias respeitadas. No Brasil, bandido condenado em segunda instância não pode ser preso, porque tem a presunção da inocência. Cadê a presunção da inocência para uma pessoa que está em casa, que não sabe de nada, não foi citada, notificada de coisa alguma, e de repente às 6 da manhã a polícia chega com arma apontada para a esposa grávida de 9 meses ou para a mãe de mais de 80 anos? Cadê a presunção de inocência? Eu quero deixar muito claro que eu nunca aplaudi esse tipo de violência. Nunca. Eu sempre me manifestei a favor dos direitos e garantias fundamentais. Agora, o que eu não concordo é com essa história de que só pode prender com trânsito em julgado, porque isso nunca aconteceu no Brasil, isso nunca vigorou, só depois que os graudões, os peixes graúdos começaram a ser presos. Então foi na época do mensalão que isso começou. Então eu defendo sim a prisão após condenação em segunda instância, e em muitos casos até em primeira instância, como tribunal do júri, tá?
que são crimes dolosos contra a vida. Então, já em primeira instância, sou contra saidão, sou contra esses abusos que acontecem, essa frouxidão na legislação penal, na execução penal, mas jamais aplaudir violação de direito de quem quer que seja. Acho isso um abuso e fico realmente muito triste de ver pessoas que ainda conseguem aplaudir uma coisa dessas. Hoje está acontecendo talvez com alguém de quem você não goste. Amanhã pode acontecer com um amigo seu, um familiar seu e com você também. Então a gente nunca deve, nunca aplaudir esse tipo de atrocidade e injustiça. Não se aplaude injustiça, gente, isso não se faz. Bom, então nós estamos aqui em frente à Procuradoria-Geral da República. Vamos para aí o prédio aí, ó, pessoal. Tá? Ah, tem mais um detalhe, né? A Procuradora da República, a Raquel Dodge, na época que foi instaurado esse inquérito, ela requereu arquivamento. Ela colocou todas as ilegalidades que estavam acontecendo. E tem o seguinte, tem súmula, tem jurisprudência do Supremo dizendo que esse arquivamento, esse pedido de arquivamento é irrecusável. Então, quando o titular da ação penal, Procurador-Geral da República, na época da Raquel Dodge, determina o arquivamento, cabe só arquivar. Ele é, olha a palavra que o Supremo fala, ele é irrecusável. Aqui no caso, recusaram, simplesmente resolveram levar adiante. E tem um detalhe, né? Ela fala, a Raquel Dodge, ela falou assim, que o artigo da 43 do Regimento Interno do Supremo, que previa que se abrisse inquérito quando acontecesse algum crime dentro do Supremo, e que fosse de competência do Supremo, poderia se investigar. Primeiro, ela fala que esse artigo não foi recepcionado pela Constituição de 88, porque ele é incompatível com o nosso sistema de persecução penal que foi instaurado pela Constituição de 88. Aí ela fala, ainda que se entendesse que o artigo teria sido recepcionado, só poderia haver investigação instaurada dentro do Supremo por crimes ocorridos dentro do Supremo, o que não é o caso. Então, gente, é ilegal, é abusivo, afronta os direitos humanos, afronta os nossos direitos e garantias fundamentais. É por isso que nós queremos que o Procurador-Geral da República, que é quem tem a legitimidade para fazer isso, instaure agora, então, um processo, denuncie, o ministro Alexandre de Moraes por esses abusos, tá bom, pessoal? É isso, nós estamos aqui pedindo algo que é legal, que está previsto na legislação e na Constituição, diferentemente do que lá no Supremo alguns ministros estão fazendo, tá? Então, vamos continuar seguindo, acompanhando aí as nossas ações. Nós precisamos trabalhar, precisamos nos mexer, não podemos nos calar diante de violações aos direitos e garantias fundamentais. Pode concluir? Conclui. Vídeo 100. Tá aí, gente, a matéria, o vídeo da deputada Biax, né? Ela mostrando todas as ilegalidades. Só um segundinho para eu colocar aqui de volta, né? Ela mostrando todas as ilegalidades possíveis que existem dentro do inquérito das fake news. Como é que uma vítima, essa é uma boa pergunta, como é que uma vítima pode julgar alguma coisa? Então, supostamente o STF é a vítima, o STF é o acusador e o STF é o julgador e é o condenador, né? Então você vê que não tem lógica essa ação. E ela fala uma coisa ali que eu fiquei pensando enquanto ela estava falando, é o seguinte, das pessoas que aplaudem. Vocês estão lembrados que até dias atrás, lembram quando saiu aquele negócio do The Intercept? Vocês estão lembrados? Né? Aqueles ataques do The Intercept, os vazamentos, Vocês lembram qual era a retórica da esquerda? A liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, o direito do monte. A minha pergunta é, cadê os defensores dessa liberdade? Eu fico me perguntando, cadê eles?
Vocês já prestaram atenção que tá todo mundo caladinho? Você vê, ó, coisas como, por exemplo, o abuso de autoridade de prender pessoa. Olha, você vê, eles defendiam que prender um bandido, né, com algeme, aquela coisa toda, era muita violência. Era excesso, era abuso. Você tem cidadãos de bem sendo jogados no chão, algemados. 4, 5 policiais para um cidadão de bem. Crianças sendo jogadas em camburão. E aí? Fala para mim. Cadê os defensores dos direitos do povo? Defenderam o The Intercept porque atacava o presidente, o Moro na época. Meteram, né, saíram dizendo que estavam querendo cercear a imprensa. Cadê eles agora? Estão duas coisas. Os que se manifestam aplaudem a ação do STF e os que não se manifestam é porque nunca defenderam sequer a liberdade de imprensa ou de expressão. A única liberdade que eles defendem é a deles mesmos, nunca a dos outros. É triste você ver um país que tem um Supremo Tribunal Federal que literalmente resolveu assumir essa postura. É como a Biex falou, em lugar nenhum do mundo, eu acho que só no Brasil a gente vê isso, essa questão da prisão em segunda instância ser negada. Mas aqui no Brasil é o único país em que os bandidos têm todo o direito e o cidadão, não preciso nem dizer, né? Fui, gente.